Ela nunca havia visto uma atitude parecida vinda de seu marido antes, mas 3 dias se passaram sem mudança aparente. Após pensar em várias razões possíveis para a atitude dele, Karina chegou à conclusão de que, muito provavelmente, Thomas havia encontrado outra mulher e não sabia como contar a ela. Ela começou a acreditar que esse seria o fim do casamento deles e que eles acabariam se divorciando. Depois de chorar sem parar por vários dias, ela decidiu confrontar o marido e pedir que ele contasse toda a verdade. Thomas permaneceu calado por alguns minutos, e finalmente, disse a Karina que o que ele estava prestes a dizer provavelmente não seria fácil de ouvir. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Karina estava preparando o jantar, alegremente cantando uma música de um filme que ela e seu marido haviam assistido no dia anterior. Ela havia decidido passar em um açougue e teve a sorte de comprar algumas costeletas que pareciam muito boas. Foi então que, de repente, a mulher ouviu a porta da frente bater. Nesse momento, Karina estava tirando a carne do forno. Era o seu marido. Cantando alegremente, a mulher o aguardava entrar na cozinha para surpreendê-lo com o prato delicioso que ela havia acabado de cozinhar. Thomas, olha os pratos deliciosos que temos para jantar hoje. Lave as mãos, chame a Sarah, vamos comer. Disse ela. No entanto, o marido não fez nada além de olhar para Karina de maneira estranha e em seguida, sentou-se à mesa. Preocupada, Karina perguntou com cautela. Thomas, tem algo acontecendo? Algo não está certo? Ele apenas respondeu. Estou mal, não venha perto de mim nem me pergunte nada, vamos jantar. Nesse momento, Sarah, sua filha de 5 anos, exclamou ao sair correndo do quarto. Por que você não veio me ver, pai? Thomas rapidamente olhou para a menina e pediu para que ela ficasse em silêncio, pois ele estava com dor de cabeça. Thomas ouviu as palavras da filha, mas não pareceu prestar muita atenção nelas. Apenas agradeceu à esposa com um gesto após a refeição e saiu para a varanda para fumar um cigarro. Karina optou por não demonstrar que a atitude dele a havia incomodado. Silenciosamente, retirou os pratos da mesa e olhou para a varanda, onde seu marido estava sentado com o olhar perdido enquanto fumava. Ela nunca havia visto uma atitude parecida vinda de seu marido antes, mas 3 dias se passaram sem mudança aparente. Após pensar em várias razões possíveis para a atitude dele, Karina chegou à conclusão de que, muito provavelmente, Thomas havia encontrado outra mulher e não sabia como contar a ela. Ela começou a acreditar que esse seria o fim do casamento deles e que eles acabariam se divorciando. Após chorar sem parar por vários dias, ela decidiu confrontar o marido e pedir que ele contasse toda a verdade. Thomas permaneceu calado por alguns minutos, e finalmente, disse a Karina que o que ele estava prestes a dizer provavelmente não seria fácil de ouvir. Nós teremos que nos divorciar. Eu não quero viver longe de você ou da Sarah. Eu te amo, querida. Eu te amo, e eu amo nossa filha. Mas não vejo outra solução. Eu vou ter que assumir a responsabilidade por tudo. Ele disse. Karina olhou para ele, confusa, e o questionou. O que você está tentando me dizer? Está dizendo que eu terei que te expulsar de casa ou algo assim? Você não acha que estamos bem juntos? Pelo menos, até agora. Eu sabia que certamente você ia dizer algo do gênero. Você provavelmente quer que fiquemos juntos, mas eu não posso fazer mais nada por nós. Me desculpe, querida. Ele respondeu, parecendo decidido. Oh, meu Deus, mas o que está acontecendo? Ela perguntou desesperada. Karina pensou com angústia. Será que estou certa? Ele tem sido infiel a mim e tem uma amante? Ela engravidou dele. Karina caiu em prantos. Thomas se aproximou um pouco mais da esposa e disse. Não chore, querida. Me escute primeiro, depois você pode me julgar. Eu odeio imaginar isso. Você não pensou em nós, nem mim nem na pobrezinha da Sarah, disse Karina, enfurecida. Malditos homens, é tão difícil pensar com o cérebro e não com outra coisa? É tão difícil dizer não nessas horas? Não é possível que uma esposa prestativa e uma filha gentil que o amam não seja o suficiente. Precisa ter mais do que isso?
Karina estava falando sem parar, já considerando que sua tese de que seu marido a traiu fosse verdadeira. Me perdoe, me desculpe. Talvez eu mereça tais ofensas. Mas me ouça, por favor. Não é como se eu tivesse te traído. Eu nem tinha te encontrado nessa época. Não tire conclusões precipitadas, me escute, por favor, Thomas disse e já começou a contar o que havia acontecido. Eu costumava passar todos os verões com meus avós no interior, numa terra onde havia pouca gente, mas que foi abençoada com grande beleza. Você não consegue imaginar quão lindos eram esses lugares para um menino que cresceu em movimentos urbanos. Tão tranquilo e acolhedor, era como se de repente eu tivesse entrado em uma história em quadrinhos. Nessa cidade, eu tinha 2 amigos. Nós 3 desejávamos permanecer lá para sempre. Não havia outros jovens por perto. Acho que os outros pais não queriam que seus filhos passassem o verão por lá. Os jovens camponeses também haviam ido para a cidade, então só restaram os idosos e os jovens de fora. Um dia, enquanto estávamos colhendo framboesas, notei uma garota que eu não conhecia. Ela tinha grandes olhos cor-de-mel, uma trança loira grossa, dentes brancos e um sorriso um pouco tímido. Naquela época parecia que eu havia me perdido no tempo. Ela era como aquelas meninas pintadas pelos artistas de outros séculos. Enquanto ouvia nossa conversa, ela não fez nada além de nos dirigir um sorriso doce. Quando vi que ela estava olhando para nós, me senti envergonhado e baixei a cabeça. Eu tinha 14 anos e todos os meus pensamentos se voltaram para aquela garota. Comecei a perguntar aos meus amigos quem ela era, mas ninguém mais a havia visto. Estavam todos ocupados com suas coisas. No dia seguinte, a encontrei novamente, mas mais uma vez descobri que eu era o único que a tinha visto. Então, fui direto para o local onde a vi colhendo framboesas. Ela não puxou conversa, estava apenas lá, sorrindo de vez em quando e parecendo tão distante quanto antes. Um dia, quando terminei de colher as framboesas da estação, fui sozinho, mas não havia ninguém no lugar. De repente, ouvi alguém andando atrás de mim no fundo da floresta. Achei que fosse algum tipo de animal. Mas quando afastei os galhos dos arbustos para ver quem era, percebi que era uma garota. Ela estava vestida de preto, tirou seu cachecol, as meias e a sandália. Eu não sabia o que ela pretendia fazer, talvez só quisesse subir na árvore próxima a ela para pegar os cachos de banana que tinham lá. Vi que ela estava com uma trança, era aquela mesma garota de antes. Ela acabou se assustando com o barulho que acabei fazendo enquanto mexia nos galhos das árvores. Chegou a ficar ofegante devido ao susto. Eu ouvi alguma coisa. Quem está aí? Ela perguntou com a voz tensa. Eu não respondi e ela perguntou novamente. Quem é você? Olá, sou Thomas, respondi sem saber se ela estava esperando ver outra pessoa. Ah, sim. Eu ouvi bem. Seu nome é Thomas? É isso mesmo, eu respondi, surpreso por ela ter se acalmado. Achei que ela fosse ficar com medo de um desconhecido aparecer atrás dela absolutamente do nada. Meu nome é Melissa. Ela disse. Nós 2 ficamos ali por um tempo, conversando. A menina estava de um lado do matagal e eu estava do outro lado. Melissa tinha a mesma idade que eu, mas era muito diferente de mim. Mas aparentemente, estávamos nos dando bem. Ficamos conversando um com o outro ali enquanto o tempo passava. Quando citei que para visitar aquela cidade, tinha que viajar durante boas horas de viagem, tendo que embarcar até em avião, ela ficou muito surpresa. Eu ri da cara de surpresa dela e perguntei o porquê da surpresa. Acontece que eu nunca vi aviões de perto, ela respondeu, e em seguida, se levantou bruscamente. Desculpe, eu tenho que ir. E espere, Melissa. Você ficou com raiva de mim ou algo assim? E espere um momento. Mas ela, com o rosto um pouco aflito, começou a caminhar para longe. Não se preocupe, eu não estou irritada com isso. Só tenho que ir mesmo. Mas você vai voltar aqui? Eu perguntei, torcendo para que a resposta fosse positiva. Eu vou tentar. Vou tentar voltar para te ver novamente. Melissa respondeu. Espero que isso seja verdade, pensei, enquanto observava a garota se afastando cada vez mais. Melissa desapareceu nas profundezas da floresta e Thomas passou o dia todo tentando imaginar de onde ela veio. Por um momento,
o jovem até chegou a pensar que aquelas histórias mal-assombradas que sua avó contava para ele poderiam ser algo real, talvez seja uma bela sereia ou filha de algum ogro. Quem sabe? Ele perguntou a si mesmo ironicamente, sorrindo. Thomas estava contando essa história para sua esposa, Karina. Entretanto, ela ainda não estava entendendo onde ele queria chegar, mas ficou curiosa. E então, ele continuou contando. À noite, eu não aguentava mais de curiosidade, aquela garota não saía da minha cabeça. Perguntei à minha avó se havia cidades vizinhas próximas àquela ou ao lado da nossa. Ela respondeu que não havia nenhuma, não que ela soubesse. Mas complementou dizendo que a cidade em que viviam, embora fosse interior, era bastante grande. Minha avó contou que existiam ali muitas pessoas que não gostavam de socializar, por isso, ficavam mais isolados. Não foi à toa que eles se mudaram para aquela cidade calma do interior. Queriam ter paz. Querem se sentir isolados? Eu perguntei, sem entender nada. Afinal, o que eu tinha ouvido sobre aquela cidade era o total contrário, ela não era muito grande, e embora houvesse mais idosos, as pessoas costumavam ser bem calorosas, e grande parte se conhecia. Simplesmente fiquei confuso. Minha avó não falava coisa com coisa às vezes. Mas eu só queria entender de onde veio aquela garota, quem era ela e onde morava. Confesso que fiquei um pouco assustado quando lembrei que meus amigos não pareciam ter percebido a presença dela naquele dia. Além disso, era como se ela sumisse absolutamente do nada. Será que é um fantasma me assombrando? Eu pensei, em tom de humor. Então, sem parecer um louco, comecei a fazer perguntas aos meus amigos e até alguns conhecidos. Acontece que ninguém conhecia a garota que eu descrevia. Melissa não voltou durante um tempo, e eu fiquei triste sem ela. No entanto, um dia, enquanto eu estava sentado no telhado da casa de minha avó olhando para as montanhas, alguém me chamou lá embaixo. Era Melissa, com uma mão levantada se protegendo do sol e me olhando. Eu quase rolei do telhado, ansioso para descer logo e falar com ela mais uma vez. Quase me matou, mas meio minuto depois, já estava diante dela. Devo dizer que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Melissa me contou que disse aos avós que ia passear na mata e veio me encontrar. Caminhamos juntos e depois de um tempo, nos fartamos com algumas frutas que tínhamos que colher. Depois, nos deitamos na sombra e passamos horas conversando. Na maioria das vezes, eu estava falando e ela estava me ouvindo. Ela falava só de vez em quando, depois que eu fazia perguntas. Falei sobre todos os assuntos que eu gostava. Descobertas espaciais, oceânicas, das ilhas, da Revolução Mundial, da Faculdade de Economia e assim por diante. Até que finalmente eu perguntei para Melissa como ela havia chegado até mim. Ela me disse que começou a sair de casa há muito tempo depois de uma tragédia que aconteceu em sua família. Ela contou onde morava, era um ponto muito longe da casa de minha avó. Melissa disse que depois que sua mãe faleceu devido ao câncer, sem direito a um tratamento decente, sua família desmoronou. Seu pai começou a beber e a maltratar ela e seus outros 2 irmãos. Melissa morava na cidade nessa época, e era uma criança inocente. Não bastando sofrer com a situação ruim de seu pai, seu irmão também seguiu o caminho errado e se afundou no mundo das drogas ilícitas. Era uma confusão em sua casa. Com o tempo, ela foi perdendo a habilidade de socializar com os outros. Na escola, mal conseguia olhar para o rosto de ninguém e chorava todos os dias quando o irmão mais novo, que era o único sóbrio, a deixava na escola. Passado mais algum tempo, o irmão mais velho de Melissa foi preso, e seu pai simplesmente desapareceu. Sendo assim, depois de um processo burocrático, ambos se mudaram para a casa dos avós, que ficaram com sua guarda. Desde então, ela não conseguia conversar ou sequer ficar perto das pessoas de forma comum, por conta de seu trauma. Mas não era como se ela não quisesse superar isso, portanto, ela ficava observando as pessoas de longe, de modo que mal percebiam sua presença. Foi difícil, mas Melissa conseguiu sair de casa pela primeira vez, e contou como foi. Primeiro, eu observei uma jovem e os outros meninos de longe. Depois, resolvi me aproximar um pouco mais, e no final, conheci a garota que me deu um vestido, além de sandálias e meias. Fiquei feliz, não era como se eu tivesse vestimentas decentes. O que eu fazia era me vestir e depois caminhar por aqui, observando as pessoas. Eu nunca falava nada, apenas escutava o que diziam com certa distância,
E então, depois eu ia embora. Eu também não voltei para a escola depois que me mudei para a casa de meus avós, eu não queria ficar perto de ninguém. Mas essa é provavelmente a última vez que passo por aqui antes de me mudar. Estou indo para a casa dos meus tios, que fica em uma cidade mais distante. Eu não sei se ainda quero ir, mas não tenho escolha. Melissa começou a chorar. Eu tentei acalmá-la, mas então, ela teve uma ideia para que pudéssemos manter contato. Mas o que você acha de eu te escrever cartas? Eu as enviarei para o endereço dos meus avós e você as pegará algumas vezes por mês. O que você acha? E então, eu respondi. Eu só posso vir aqui nas férias, como faríamos pelo restante do ano. É possível que eu também venha aqui durante as férias. Você pode escrever cartas e depois trazê-las para mim quando nos vermos de novo e me enviar para o endereço que eu lhe passar. E assim o fizemos. Escrevi cartas para ela diariamente, falando sobre tudo, toda a minha rotina até as férias. Todos os dias eu ansiava muito pelo verão. Meus pais propuseram férias na praia, mas recusei prontamente. Eu precisava ir para a cidade da minha avó para ver Melissa. O tempo voou, as férias chegaram e logo eu poderia vê-la novamente, poderíamos estar juntos de novo. Melissa e eu havíamos levado presentes um para o outro, todos muito simples. Embora fosse simples, o que importava era o valor sentimental. Havíamos notado a presença de mais alguém ali, era o primo dela, que nos espionou. Ele tinha 5 ou 6 anos de idade. Eu cheguei a me estressar com o garoto ao pensar na possibilidade de ele contar tudo para os responsáveis de Melissa. Ao vê-lo chorar e tremer de medo, ela o acalmou e pediu calma para mim também, em seguida o convenceu a não dizer nada a ninguém. Ele pediu para que eu prometesse que não machucaria a prima dele, foi o que eu fiz. Eu era só um adolescente um pouco romântico, talvez um pouco desconectado da realidade. Cresci lendo livros sobre cavaleiros e belas donzelas. Tempos depois, quando tínhamos 18 anos, perguntei a ela se deixaria os avós para construirmos uma vida juntos, afinal, morávamos muito longe. Ela acabou achando a ideia boa, mas meus pais não esperavam isso. No entanto, acabaram aceitando Melissa. Um ano depois, fomos ver o que aconteceria. Seus avós não queriam que nos casássemos antes de recebermos a bênção deles. Eu tinha escolhido não os aborrecer, então, aceitamos e seguimos suas instruções. No fim, eles deram a bênção. Começamos a morar juntos na casa dos meus pais. 2 anos se passaram, e eu havia entrado na universidade. Para Melissa, não foi nada fácil. Ela tinha medo das pessoas. Foi um problema desde que ela se mudou para a cidade comigo. Parecia que ela era uma menina corajosa, cheia de curiosidade, sem medo de quebrar as regras, mas ela não era assim, eu sabia que era devido ao seu trauma. Ela não queria estudar nada, não gostava de filmes, não tinha vontade de ler livros, não demonstrava interesse por moda, não compartilhava meus hobbies e nem tinha seus próprios hobbies. Ela passava os dias trancada em seu quarto. Só à noite, quando eu chegava, Melissa parecia animar um pouco. Ao mesmo tempo, ela sempre mantinha o apartamento limpo e era boa em cozinhar. Mas assim que meus pais chegavam em casa, ela se trancava no nosso quarto e ficava ali sozinha e tímida. Minha mãe não parava de elogiar o quanto ela cozinhava bem, e meu pai a elogiava por outras qualidades. Mas de nada adiantava. Melissa chorava se lhe faziam alguma pergunta. Com o passar do tempo, meus pais decidiram parar de incomodá-la. Eu diria que minha prima conseguiria ganhar pelo menos um pouco da confiança de Melissa, mas ela tinha sua própria família e não podia se encontrar com frequência. Foi quando mais uma vez percebi que Melissa e eu éramos de 2 mundos diferentes. Nossa relação ficou complicada. Comecei a vê-la orando cada vez mais. Muitas vezes, podia passar noites inteiras orando e não parava de chorar. Vi que estava me afastando cada vez mais dela. Conversei uma vez com meu pai, e o vi angustiado. Você assumiu a responsabilidade com ela, agora precisa ser forte, ele disse, como se eu estivesse agindo de forma inadequada com ela. Claro que eu não ia me comportar mal com ela. Eu só queria morar com minha esposa, apresentá-la aos meus amigos, passear com ela pela natureza e me sentar ao lado dela, abraçando-a e cobrindo seus ombros com a minha jaqueta, fazendo planos, e é claro, beijá-la. E tudo isso porque eu não tinha nada disso antes. Não reclamei ou olhei para outras mulheres.
Eu queria viver tudo com Melissa. Eu não coloquei nada à frente dela. Meus amigos se apaixonaram, saíram com suas namoradas, se separaram, fizeram as pazes, discutiram e fizeram todo tipo de planos loucos para o futuro. Meus olhos brilharam quando eles falaram sobre a vida deles. E eu estava sozinho. Na verdade, eu tinha Melissa, mas queria viver ao lado dela e não o contrário. Parecia que ela não fazia nada além de se preparar para morrer. Quando eu propunha de irmos à praia ou a algum lugar na natureza, ela começava a chorar. Um dia, ela me pediu para levá-la à cidade dos avós. Fomos lá. Eu sabia que ela tinha saudades de suas raízes, e parecia normal que quisesse ver seus familiares. Ela me disse que só iria vê-los, mas nunca mais voltou de lá. Então, seu irmão, que também tinha ido passar uma temporada lá, veio a mim e pediu para que eu a deixasse em paz. Ele disse que ela não queria mais morar comigo. É claro que eu não dei atenção a ele. Fui até a casa de seus avós, bati na porta e gritei. Melissa saiu para se despedir de mim e me disse que estava indo embora. Ela disse que eu estava livre. Disse que a vida não era para ela. Não há nada além de escuridão por toda parte, disse Melissa, baixando a cabeça. Me perdoe, Thomas, mas não me vejo preparada para isso. Não posso viver assim. Seus pais são pessoas muito boas, e você também é uma boa pessoa. Mas somos diferentes. Eu me sinto mal. Lá, eu tenho medo. Thomas, me deixe aqui e me esqueça. E foi assim que nossa história acabou. A história do meu primeiro amor. Tentei esquecer tudo isso, e meus pais também não me julgaram. Cheguei a pensar que eu era um jovem tolo que assumiu um fardo que não devia. Minha avó faleceu e desde então, nunca mais voltei àquele lugar. Esqueci, ou melhor, tentei esquecer tudo o que aconteceu. E não quero que você pense que ainda sinto algo por Melissa. Porque não é assim. Eu te amo, e amo nossa filha. Eu gostaria que tivéssemos também um filho. Eu não menti para você quando disse que não tinha filhos, exceto a nossa Mayara. Mas é porque eu mesmo não sabia de uma coisa. Outro dia, me disseram que Melissa tinha falecido. Juro que não senti falta dela, mas acontece que ela estava grávida quando foi embora da minha vida, e eu não sabia disso. Eu descobri que tem um filho chamado Maicon. Não entendo por que ela não me disse nada. Porém, entendo que talvez você não queira essa criança de jeito nenhum, mas eu também não posso abandoná-lo. Eu expliquei a ela. Ela ficou quieta por um longo tempo e depois perguntou, como se fosse uma menina ingênua, se eu a amava. Respondi que sim. Se trata de um adolescente que cresceu sem você em uma cidade do interior com seus parentes. Por que você acha que eles vão deixar você ficar com ele? Quantos anos o garoto tem? 13? 14? Karina me perguntou. 13, eu respondi. Entrei em contato com o irmão de Melissa. Ele achou que o correto era que eu soubesse, mesmo depois de tanto tempo. Karina pensou um pouco e disse. E você não acha que seu filho pode passar pelo mesmo problema que sua mãe? Ela não conseguiu morar aqui, e se o menino também não conseguir? Não sei, mas não posso deixar a criança. Karina e eu tivemos uma longa e difícil conversa. No final, a Mayara, assustada, espiou parte do diálogo na cozinha. Papai, você vai abandonar a mamãe e eu? Meu Deus, filha, vem cá. Ninguém vai abandonar ninguém, certo? Karina olhou para Thomas. O que acontece é que em breve você terá um irmãozinho. A menina ficou muito feliz. Um irmãozinho? Como que meu amigo tem? Você vai me deixar dirigir o carrinho, né? Mayara, acontece que seu irmão é mais velho que você, é maior. Explicou Karina. A menina ficou confusa, mas continuou animada. Todos ficaram encantados com Maicon. Parece muito com Thomas, disse a sogra com um leve suspiro. Karina havia imaginado um adolescente mal-humorado, com um corte de cabelo à moda antiga. Mas à sua frente, estava um menino de cabelo castanho, com olhos também castanhos e com covinhas, como as que ela tinha. Maicon e Mayara estenderam a mão com um sorriso tímido. Uma hora depois, Mayara já estava sentada no colo do garoto, contando coisas engraçadas que haviam acontecido com ela na escola.
Ninguém esperava que fosse fácil, no entanto, eles se preocuparam em vão. O menino parecia ser apenas mais um dos que havia no bairro. Karina lhe perguntou se ele sentia falta da mãe e ele respondeu que sabia que ela tinha partido. Disse que, claro, sentia falta dela, mas que ela havia lhe dito que seu pai, quando soubesse de tudo, iria ao seu encontro. No início, teve dificuldade em se adaptar ao novo estilo de vida. Mas, graças aos seus tutores, logo conseguiu superar as dificuldades. Ele era bom em aprender coisas novas, embora não tivesse quase nenhum conhecimento de nada. Karina estava muito preocupada se conseguiria aceitar o filho do marido. Mais meses depois, não conseguia imaginar a vida sem Maicon. Thomas ficou imensamente feliz com isso. Algumas vezes, Maicon pegava Mayara da escola quando estava a caminho do ensino médio. E embora não fosse a primeira vez que ele fazia isso, para a menina sempre foi uma alegria enorme. Todos os colegas invejavam, por conta da sua relação com o irmão mais velho. Lágrimas de felicidade escorriam dos olhos de Maicon por conta de sua vida alegre e satisfatória. Não era como se ele estivesse satisfeito com a vida que levava em sua antiga cidade morando com seus parentes. O jovem rapidamente se acostumou com o novo ambiente. Todos se afeiçoaram a ele quando souberam de sua história, até mesmo os pais de Karina. Estamos felizes por ter ganhado um novo neto, disse a mãe de Karina, sorrindo. Para ela, o maior prazer era ver os netos crescendo bem. Como seria bom ter uma casa aqui, disse Karina, entusiasmada, quando eles foram visitar os bisavós de Maicon no interior. Na ocasião, eles haviam falecido. Eu sei que não restou quase nada da cidade, mas é perfeita para tirar férias. Algumas das casas ainda estavam no local, mas na cidade da infância de Thomas, já não vivia ninguém. Virou história. Alguns outros parentes dos idosos, já sem vida, visitavam a cidade no início do verão para cuidar do que lhes restou. Thomas e Karina abriram a porta da casa dos avós de Melissa. Estava tudo igual a quando ainda eram vivos. Karina ainda tinha medo de deixá-los ir lá. Mayara veio com um brinquedo nas mãos, um apito que foi dado pelo tio Rafael. É tio do Maicon, então também é meu, disse a menina de forma adorável. Algum tempo passou. Maicon e Mayara já haviam crescido e se estabelecido. Maicon se casou e teve filhos. Thomas e Karina já cuidavam dos netos há muito tempo, parecia que o tempo tinha voado para eles. Os dois irmãos, Maicon e Mayara, se tornaram extremamente próximos. Maicon foi morar em uma cidade um pouco distante de sua família, no entanto, eles ainda se viam com frequência. Nos feriados, dificilmente não havia uma reunião entre a família. Felizmente, tudo acabou bem. Você acha que em algum momento Thomas agiu errado em relação a Melissa? Ele tinha que ter continuado a ir atrás dela? O que você acha da atitude de Karina sobre aceitar o filho de Thomas? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.